Bem-vindos ao nosso canal. Agora vamos trazer uma história onde você vai se surpreender com o final. Preste muita atenção, não fazia muito tempo que Rafael se tornou gerente do escritório, mas ele imediatamente decidiu quebrar o rumo das coisas lá. A primeira coisa que fez foi cortar os salários, é claro, ignorando os seus. Por mais ganancioso que fosse, Rafael cortou os salários de quase todos os funcionários. Muitos enviaram suas cartas de demissão quase no mesmo dia. Aqueles que permaneceram também não se importaram em pedir demissão, mas a falta de outras opções imediatas os forçou a suportar as travessuras do tirano. Quase metade dos funcionários já havia partido. Rafael explicou que algumas das posições eram inúteis e repetitivas. Aqueles que ficavam acabavam recebendo o dobro da carga de trabalho. Por isso tinham que ficar acordados até tarde. Às vezes, suas travessuras alcançavam até a zeladora, que não estava ganhando muito para começar. Então, até mesmo Felipe largou o emprego, e o maior problema era encontrar uma substituta para ele. Por alguns centavos, ninguém queria esfregar o chão o dia todo e esfregar as maçanetas das portas até brilharem. A gerente de RH, Sra. Bernadette, tentava todos os dias convencer Rafael a aumentar pelo menos um pouco o salário do zelador, dizendo que com esse tipo de pagamento eles nunca encontrariam um funcionário. Assim, todas as manhãs, durante a reunião de equipe, tudo o que Rafael fazia era reclamar como todo o escritório estava sujo e empoeirado. Todos ficaram pasmos porque esse ramo da empresa estava funcionando perfeitamente bem. Depois de revisar os relatórios semanais, Rafael voltou sua atenção para o problema do cargo de zelador. Se você não encontrar um zelador logo, vou ter que incluir a limpeza em suas funções diretas, ele quase gritou para a gerente de RH. Ela estava pronta para fugir desse louco poupador, mas sabia que na idade dela não era tão fácil encontrar um emprego. Portanto, toda vez que Rafael tocava no assunto, ela apenas ouvia silenciosamente suas abordagens irracionais e exigências para lavar tudo mais tarde em seu escritório. Com pílulas ansiolíticas na reunião da manhã seguinte, Rafael, o gerente, mais uma vez expressou sua insatisfação com o trabalho da Sra. Bernadette, dizendo que o zelador ainda não havia sido encontrado. É realmente tão difícil encontrar uma faxineira. Quero dizer, somos tão bem-sucedidos que qualquer um estaria disposto a trabalhar em uma empresa estável, reclamou Rafael com raiva, aproximando-se lentamente da janela. Em algum momento, ele congelou silenciosamente e apenas ficou lá olhando pela janela. Seu olhar parecia se concentrar em algo distante nas latas de lixo. Uma mulher muito mal vestida estava empilhando caixas de papelão ordenadamente. Rafael começou a sorrir maliciosamente. Ele se virou para a Sra. Bernadette e disse: "Então, você está dizendo que ninguém quer se juntar à nossa empresa por esse pagamento, hein? Observe e aprenda, novatos." Ele abriu bem a janela, já que estava muito quente lá fora. "Ei, entre um minuto, recebi uma oferta, vocês podem querer ouvir", gritou Rafael, mas a garota não parou de trabalhar nem por um segundo e apenas continuou a seguir as cartolinas. O chefe ficou surpreso, mas não ia recuar, havia até alguma excitação em seus olhos. "Ei, você precisa de algum dinheiro, vem aqui", ele gritou novamente, mas a garota continuou trabalhando, o que irritou um pouco o chefe. Ele se virou para a Sra. Bernadette e o segurança. Quando o segurança veio correndo para a sala de conferências, Rafael disse a ele para pegar aquela pessoa do lixo. "Aqui, seu idiota", ele disse ao homem de uniforme alguns minutos depois. A garota entrou no escritório após algumas tentativas fracassadas de falar com ela. Ficou claro que ela era completamente surda. Parecia ter um aparelho auditivo, mas aparentemente não estava funcionando direito ou era apenas barato. O mendigo aparentava ter cerca de 30 anos. Surpreendentemente de perto, ela era uma garota muito arrumada, suas mãos estavam limpas, assim como suas roupas e cabelo. A ausência de maquiagem deixava seu rosto ainda mais jovem e claro. Seu cabelo estava bem arrumado e preso em um coque. Suas roupas pareciam pobres, mas limpas, embora o tamanho não lhe servisse muito. Pelo menos, não cheirava ao patrão, aparentemente. Lembrando que os surdos sabem ler os lábios, comecei a pronunciar cada sílaba devagar. "Você entende o que estou dizendo?" A menina assentiu. "Você quer um emprego? Você não precisa fazer muito, ou vai ficar só limpando o escritório", terminou o chefe. A menina ficou ali silenciosamente por alguns minutos, olhando em volta. Então, ela acenou com a cabeça em concordância, o que fez Rafael comemorar como uma vitória. Ele estava tão orgulhoso de si mesmo que se virou para a Sra. Bernadette, que estava observando silenciosamente o que estava acontecendo. "Não consegue encontrar uma faxineira? Talvez você apenas tenha esquecido como fazer contratações. Bem, aqui vai uma lição para você." Rafael continuou. Aquele pedaço de merda inútil estava pronto até mesmo para um salário menor. Aliás, antes de anunciar isso a ela, pense em reduzir um pouco, talvez. No entanto, quando ele viu o olhar da Sra. Bernadette,
que estava pressionando demais, e percebeu que até a garota sem teto fugia por causa desse tipo de dor. Ele abandonou a ideia. A garota surda, cujo nome era Lauren, começou a trabalhar. Ela sempre chegava ao escritório na hora certa, às vezes, mesmo muito antes de começarem a trabalhar. Dia após dia, ela lavou diligentemente, limpou e arrumou tudo o que encontrou. Em apenas uma semana, o escritório estava irreconhecível. No entanto, isso não melhorou a atitude da equipe em relação à colega surda. Muitas vezes, ela era alvo de piadas cruéis e provocativas dos colegas, que zombavam dela pelas costas e riam, sabendo que ela não poderia ouvi-los. O aparelho auditivo de Lauren era de baixa qualidade e antigo, mas ela ainda conseguia ouvir algumas das coisas desagradáveis que as pessoas diziam sobre ela e seu trabalho. Apesar do constante assédio, ela suportou muito na vida e conseguiu manter a compostura. Lauren sempre ansiava por sair do trabalho e voltar para sua casa tranquila na periferia da cidade, onde morava em um barraco antigo e abandonado. Lauren não estava sozinha em sua casa pequena. Ela acolheu vários animais de estimação vadios, incluindo 3 gatinhos, um gato, 2 cachorros e um papagaio com uma pata quebrada. Esses animais eram seus companheiros constantes, e ela estava disposta a suportar as provocações e o ridículo no trabalho a fim de sustentá-los. Seus animais de estimação eram sua fonte de conforto e amor, e a presença deles a ajudava a lidar com o abuso diário no trabalho. À noite, embora ela só tivesse criado e regado para si mesma, Lauren sempre se certificava de ter algo delicioso para seus amigos peludos. Seus gestos amorosos eram suficientes para prepará-la para o difícil dia de trabalho. A senhora Bernadette ficou extremamente satisfeita com a faxineira, cujo trabalho mantinha o escritório impecável. Apesar do fato de seus colegas continuarem a zombar dela pelas costas e de Rafael, o gerente, ainda não se impressionar com o trabalho dela, ele não conseguia definir o que queria dela. Com o tempo, o comportamento silencioso e os olhos inteligentes de Lauren começaram a ganhar o respeito de seus colegas. Mesmo aqueles que antes zombavam de Lauren começaram a perceber que seu passado não era tão simples quanto pensavam. Apesar de ser uma mendiga, ela falava bem e era alfabetizada. Seu discurso era breve, mas perspicaz. Seus colegas muitas vezes ficavam surpresos com seus comentários inteligentes e instigantes, dando a impressão de que ela tinha um conhecimento profundo de muitas coisas, mas preferia não revelá-lo. Ficou claro para eles que sua situação atual não era um reflexo de sua inteligência ou habilidades. A atmosfera do escritório havia se tornado tensa e estressante com Rafael, o chefe, exibindo comportamento agressivo todas as manhãs durante as reuniões, parecendo culpar os outros pelo fraco desempenho da empresa, que tinha começado a diminuir drasticamente como resultado desse declínio. O chefe, Rafael, que se tinha tornado cada vez mais amargo, começou a despedir funcionários regularmente, muitas vezes dispensando várias pessoas ao mesmo tempo. Isso só aumentou a atmosfera negativa e a incerteza entre os funcionários restantes. Rumores circulavam entre os colegas de trabalho de que Nate, o chefe, em breve seria o único que restaria no escritório. O proprietário e CEO da empresa, Gustavo, havia começado a visitar com mais frequência, provavelmente devido ao declínio repentino nos lucros da filial. No entanto, Rafael usaria isso como uma oportunidade para intimidar e pressionar os funcionários, criando uma imagem positiva para Gustavo durante suas visitas. Apesar dos esforços de Rafael, Gustavo, que construiu a empresa do zero, não estava disposto a deixar que ela falhasse. Ele tomaria medidas para mudar a situação após várias visitas àquela que já foi uma de suas filiais de sucesso. Gustavo percebeu que, embora o escritório parecesse estar funcionando bem na superfície, havia uma sensação de desconforto entre os funcionários. Após outra visita, Gustavo anunciou que a empresa estava passando por um processo de limpeza completa. Todos os funcionários, incluindo o gerente, receberiam um dia de folga remunerado. Aqueles que recusassem ainda seriam pagos enquanto todos estivessem fora. Gustavo instalou câmeras escondidas em todo o escritório, conectadas ao seu computador pessoal. Ele queria descobrir a verdade sobre o que realmente estava acontecendo no escritório e tomar medidas para salvar o negócio que construiu com muito trabalho. Gustavo dedicou-se ao monitoramento no escritório todos os dias, desde o momento em que abriu até fechar. Ele reuniu meticulosamente informações e evidências para entender as razões por trás do declínio da filial. Um dia, durante uma reunião, Gustavo foi apresentado a um plano de desenvolvimento de negócios bem elaborado que o pegou desprevenido. Ele leu rapidamente o material e olhou para Rafael, surpreso. "O que é isso?" Gustavo perguntou a Rafael,
segurando o plano de negócios que o preparou. Rafael percebeu que Gustavo estava intrigado com o material e modestamente abaixou sua cabeça, respondendo: "Eu trabalhei muito nisso, senhor. Não dormi por várias noites. Realmente espero que você goste." A primeira coisa que pareceu estranha a Gustavo foi a bela caligrafia feminina. Ele leu vários relatórios escritos por caligrafia rabiscada. Uma investigação mais aprofundada deu-lhe mais pistas de que a mente de Rafael era tão complicada e errática quanto a sua caligrafia. Gustavo viu os vídeos gravados e ficou chocado ao descobrir que a faxineira tinha passado uma quantidade significativa de tempo trabalhando nos papéis até tarde. "Você percebe que seu engano e arrogância quase destruíram a filial que eu comecei furiosamente?" Gustavo exclamou. "Estou surpreso com o número de funcionários de alta classe que perdi devido ao seu comportamento arrogante. Você demitiu todos os melhores trabalhadores com quem tenho trabalhado duro para escolher a dedo por tanto tempo." Gustavo disse: "Deixe-me explicar." Mas Gustavo cortou-o: "Não preciso da sua explicação." Eu estava tipo: "Ok, acho que Rafael provavelmente está testando algum tipo de técnica, mas quando você tentou receber o crédito pelo trabalho de outra pessoa, esse foi o último cartucho." Gustavo se acalmou e disse: "Você tem 10 minutos para pegar suas coisas e sair." O gerente, antes confiante, de repente parecia derrotado e perdeu a cor em seu rosto enquanto se dirigia para a saída. Naquele momento, Gustavo pediu à sua secretária para trazer a faxineira, uma jovem chamada Lauren, que era surda. Assim que Lauren entrou silenciosamente no escritório, Gustavo gesticulou para que ela se sentasse. "Por favor, sente-se. Quero saber mais sobre você. Obviamente, você é inteligente e não esteve em desvantagem durante toda a sua vida." Gustavo começou a conversa. A garota, um pouco confusa, confirmou que era esse o caso. Quando ela começou a falar, Gustavo percebeu que, apesar de sua surdez, ela não estava tonta. Ela olhou pela janela enquanto falava baixinho e começou a contar sua história. Lauren cresceu em um ambiente muito pobre, mas desde ter idade, ela gostava de aprender coisas novas. Apesar das circunstâncias difíceis de sua casa, onde seus pais bebiam muito e se envolviam em brigas de bêbados à noite, ela trabalhou duro em seus estudos desde a 3ª série até que ela se formou. Ela se refugiava em uma casa abandonada perto de seu apartamento e estudava lá nos dias em que seus pais bebiam. Pela manhã, ela voltava para casa tranquilamente para pegar suas roupas na mochila enquanto sua família ainda dormia e corria para a escola. Apesar das circunstâncias desafiadoras, Lauren conseguiu se destacar em seus estudos e foi aceita facilmente em uma escola de negócios. Era uma aluna inteligente e determinada, muito querida por todos os seus professores. Tinha uma habilidade natural para entender conceitos rapidamente e estava sempre disposta a ajudar seus colegas de classe. Não foi surpresa para ninguém quando Lauren se formou com o mais alto GPA. Administração de empresas era sua matéria favorita, e sua aspiração de vida a levou a conhecer seu primeiro amor, Connor, que era um ano mais velho. Assim que se viram no corredor leste da universidade, souberam que haviam se apaixonado. No entanto, a família rica de Connor desaprovava seu relacionamento, especialmente a ideia de seu filho se casar com uma mulher inteligente, mas financeiramente desafiada. Apesar disso, o amor deles era tão forte que Connor pediu Lauren em casamento, expressando que queria passar o resto de sua vida com ela. Lauren e seu noivo, Connor, foram visitar seus amigos fora da cidade. Um dia, estavam de bom humor, especialmente porque iam se casar na semana em que estavam chegando perto da casa de campo do amigo, onde todos já os esperavam. Quando uma neblina densa desceu de repente, tudo ao redor deles estava branco e nebuloso. Eles nem perceberam quando os faróis de um carro que se aproximava brilhavam diretamente em seu para-brisa. Terrível! O grito de uma batida. Quando Lauren recuperou a consciência, já estava em uma ambulância. A primeira coisa que perguntou foi sobre o bem-estar de seu noivo. Ela desmaiou ao saber que ele havia falecido. Quando acordou no quarto do hospital, Lauren percebeu imediatamente que algo havia mudado em sua vida a partir daquele momento em que ficou surda. Os médicos não conseguiram explicar a súbita perda auditiva e atribuíram isso ao estresse. Apesar de sua perda auditiva e estado mental difícil, ela implorou aos médicos que a permitissem comparecer ao funeral de seu amante, mas foi-lhe negada até mesmo a chance de visitar o túmulo dele. Os pais de Connor a culparam pelo acidente e alegaram que, se não fosse por ela e seus amigos falidos, ele ainda estaria vivo. No final, não foi para a casa de campo, quase a atacando com os punhos. A mãe de Connor literalmente sibilou: vou tornar a sua vida miserável. Você só pode conseguir um emprego como zeladora. Na melhor das hipóteses, você vai chorar arrependida por ter arruinado meu filho. A única coisa que a pobre garota se arrependeu naquele momento foi não ter morrido no lugar de Connor. Afinal,
Ninguém precisava dela de qualquer maneira. Sua mãe trocou de colega de quarto como se fossem luvas e logo conseguiu incendiar a casa deles quando estava bebendo demais com outro homem. A vida dela era cheia de desafios e sem trabalho, sem casa, sem amor e agora sem audição. Era impossível conseguir um emprego, e ninguém se interessava por uma mendiga surda e frágil. No começo, ela aprendeu sozinha a ler os lábios. Depois de algum tempo, conseguiu ganhar um pouco de dinheiro extra limpando no mercado local. Ela gastou esse dinheiro em um aparelho auditivo barato que não restaurou sua audição completamente, mas permitiu que ouvisse algumas palavras. A partir desse momento, começou a vagar por aí e encontrou um pequeno galpão onde poderia se abrigar. Apesar de suas circunstâncias difíceis, nunca reclamou da vida porque já tinha visto tantas injustiças. Contentava-se com seus queridos bichinhos, que eram seus companheiros mais próximos. O único problema era que, quando o tempo esfriava, seus bichinhos congelavam, já que o quarto abandonado da casa não estava aquecido. Mesmo naquele momento, ela estava preocupada com o bem-estar de seu pet. Gustavo ficou ali sentado, ouvindo atentamente a triste história de Lauren. No final da sua história, ela compartilhou a memória do trágico acidente envolvendo Connor, e Gustavo, que conhecia os pais ricos dela, sentiu-se comovido pelo ocorrido. Naquele mesmo dia, ofereceu a Lauren, uma vaga altamente qualificada em administração, a posição de nova diretora executiva da filial. Quando ela concordou, Gustavo ficou muito satisfeito com a decisão. A filial começou a melhorar rapidamente, e Gustavo visitava o local com frequência. Às vezes, era visto buscando Lauren no trabalho, e eventualmente, a notícia de seu relacionamento e casamento se tornou conhecida por todos. Gustavo fez um presente especial para ela, um certificado que a tornava proprietária de um abrigo de animais, onde todos os seus queridos companheiros residiariam. Enquanto se instalava em sua nova casa com o marido, Lauren sabia que não teria tempo para cuidar deles no futuro próximo. Além disso, ela estava entusiasmada com a chegada de um menino. Quando Gustavo ouviu a notícia, ficou radiante. Mais um milagre aconteceu na vida de Lauren, algo que nem os médicos conseguiram explicar, e sua audição voltou de repente, como se nunca tivesse sido perdida, tornando-a totalmente funcional. A grande e espaçosa casa do empresário agora estava repleta do calor e conforto de um verdadeiro lar. Gustavo refletiu sobre a história e os personagens, pensando em como as coisas poderiam ter sido diferentes. Ele compartilhou suas ideias, reconhecendo que as experiências podem ser úteis para aqueles que estão enfrentando momentos difíceis. Se você gostou dessa história, considere curtir e se inscrever para mais conteúdo. Clique no botão de notificação para receber atualizações. Vamos deixar para você outro vídeo na tela com outra história que com certeza você vai gostar. Um abraço do Gustavo. Agradecemos sua companhia e esperamos vê-lo em breve.